Olá, alunos do segundo, tudo bem com vocês? Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e eu espero que vocês aprendam, estejam aprendendo, né? E eu tenho umas atividades para corrigir com vocês, que é a respeito do descritor 5, né? Nós dividimos essa atividade, 9 atividades para cada aula, vocês lembram? Então, foram 3 aulas com 9 atividades. E agora eu vou fazer a correção com vocês. E assim que vocês assistirem o vídeo, se ficar alguma dúvida, vocês podem me perguntar que eu vou estar online, aguardando o questionamento de vocês, a dúvida, para que a gente possa saná-la, tá? E o descritor 5, ele vai interpretar o texto com auxílio de material gráfico diverso, que seja ele propaganda, tirinha, HQ, foto, né, anúncio em si, trabalhando sempre a linguagem verbal e não verbal. Eu sempre friso com vocês a importância de não só prestar atenção ou dar um foco na linguagem verbal, mas na linguagem não verbal, ela também passa uma mensagem. E vocês têm que estar atentos. Então, todas essas atividades que vocês fizeram, da 1 a 27, está se tratando disso, ok? Então, vamos lá? A questão número 1 tem o Lola, a andorinha, que eu tenho uma linguagem verbal e não verbal, né? E tá pedindo para ler os textos abaixo, onde uma andorinha chega para outra que está presa e a que está presa está gritando socorro. Aí ela diz, prenderam-me aqui. A outra que estava livre pergunta, por quê? Para ouvir minha voz gritando socorro? Eles não entendem nada. Acham que estou cantando. Sei como resolver. Empresta-me o pé de cabra? Esse da cabeça? A cabra diz para a andorinha. Oba! Eles nem vão perceber. Ele faz a troca, coloca um CD com uma música no lugar da andorinha que estava presa. E a andorinha foge com a outra. E lá estava escrito a música Help, que significa socorro. Vamos para a questão número 1. De acordo com esse texto, o passarinho que pediu ajuda à cabra é... A resposta é a letra D, criativo. Vamos para o número 2. Leia o texto a seguir e responda. Maitena, superadas. Uma senhora já de idade, né, com uma outra mais moderna, mais nova. E a mais nova, ela tá com uma bolsa e vários equipamentos jogados no chão. E ela tira uma chave de fenda, onde ela desparafusa, né, uma tomada. E ela tá dialogando com a avó, onde ela diz assim, mas vovozinha, vocês eram como bonecas. Não opinavam, não trabalhavam, não tinha responsabilidade, nem sabiam o que era terapia, andavam por aí cheias de celulites, faziam doces e visitavam as amigas. Em que mundo viviam? E a senhora, mais idosa, diz, no paraíso. 2. Sobre as funções desempenhadas pelas mulheres na sociedade, de acordo com o expresso nas linguagens verbal e não verbal da charge, afirma-se que a resposta correta é a letra E. A atribuição de não ser boneca implica também fazer tarefas tradicionalmente associadas ao sexo masculino. Vamos para o número 3. Leia o texto abaixo, onde eu tenho uma linguagem não verbal, que é uma menina com um menino. E o menino chega até a menina e diz, pesquisa, você acredita em duendes? E ela responde, claro que não. Eles são muito brincalhões, não dá para acreditar em nada do que eles dizem. E o menino faz uma cara atônito. A resposta dada pela menina no segundo quadrinho indica que ela está, letra B, convicta, quer dizer, com certeza daquilo que ela está dizendo. Vamos para número 4. Leia o texto abaixo, onde eu tenho somente uma linguagem não verbal. Eu não tenho nem um indício de uma linguagem verbal.
E eu tenho um homem que ele está cortando aí, a imagem é de um homem que está cortando uma árvore, e na medida que ele vai cortando, vai se somando dinheiro como formas de moeda com o tronco da árvore. Esse texto demonstra uma crítica. Letra E, a resposta ao lucro da exploração ambiental. Vamos para o próximo texto, leia o texto abaixo, que eu possuo a linguagem verbal e não verbal nesse. Atrás das paredes, onde eu tenho uma criança, né, que ela está escondida e supostamente é uma neve. Ele tá com um gorrinho, está frio, e ele criou como se fosse uma barricada, né, uma barreira. E ele tá dizendo assim: atrás das paredes impenetráveis do meu forte de neve, sou invencível, ninguém ousa me atacar, todo mundo tem medo. E logo no segundo quadrinho ele se esconde. Aí no terceiro quadrinho ele fica em dúvida e no quarto ele fala: eu agora estou fora do forte. A número 5, nesse texto o menino deseja, a resposta é A, encontrar alguém para brincar. Essa é a número 5. A número 6, eu leio o texto abaixo, que é de Calvin, e ele chega ao pai e diz assim: pai, de onde vêm os bebês? É verdade que uma cegonha traz eles numa trouxinha e deixa na porta da frente? Na maioria das vezes sim, mas você foi atirado chaminé abaixo por um enorme pterodáctilo peludo, o pai responde. Ele é maneiro, ele vibra com isso. E o pai responde: isso explica muitas coisas, não é? A pergunta: infere-se desse texto que, quer dizer, entende-se, letra B, o garoto gosta de situações incomuns. Quando o pai assemelha ele ao pterodátilo, quer dizer, um dinossauro, ele achou bom. Ao invés dele falar, ai não, né? Então ele gostou da ideia. Então a resposta é letra B. A número 7, eu tenho uma tirinha do Garfield, né? E ele fala com o homem, o seu dono. E o dono diz para ele: um dia eu gostaria de visitar a lua. E aí o dono fica esperando no segundo quadrinho a resposta de Garfield. E ele fala no terceiro: mas não precisa fazer minhas malas agora, não. A pergunta é da número 7. De acordo com esse texto, o gato, a resposta correta é a letra E, queria que o homem fosse logo para a lua. Então ele espera e supostamente ele sabe que vai agradar Garfield com essa notícia. Ok? Vamos para número 8 agora. Leia o texto abaixo e responda. Biru, biru, biri, 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 biri. Foi o seu ou o meu? O seu. O meu toca marcha nupcial. Aham, dá licença. A leitura do último quadro permite afirmar que o rapaz, letra A, está sem planos de casar. Número 9. Leia o texto abaixo e responda, onde eu tenho o Garfield novamente. A resposta correta, no último quadrinho, a expressão do gato sugere, letra D, preguiça, onde o rato passa na frente dele o tempo todo, na frente de Garfield, e o dono fica aguardando que Garfield tome uma ação para pegar o rato, mas isso não acontece. E no terceiro quadrinho, o dono dele diz: você não teria mais chances de pegar o rato se você fosse correr atrás dele? E Garfield, em pensamento, lógico, eu estou esperando ele quebrar a perna. Sorte do ratinho, né, gente? Número 10, leia o texto abaixo e responda, onde eu tenho uma linguagem totalmente não verbal também. E eu tenho a imagem de uma televisão com umas bolinhas como se estivesse hipnotizando, né, o interlocutor. E o interlocutor, ele está sentado, né, o espectador, ele está sentado e com os olhos como se estivesse funcionando essa hipnotização.
e ele está até babando, né? Então, se a gente for reparar, estava funcionando. Esse texto faz uma crítica, letra D, ao poder de alienação da televisão, tá? De realmente persuadir, de conseguir realmente que as pessoas foquem. Número 11, leia o texto abaixo e responda. Eu tenho um texto aí que é um anúncio, né? Uma propaganda que trabalha também com a linguagem verbal e não verbal, onde tem imagem de gatinhos e um cachorro, 3 gatinhos e um cachorro. E tá escrito assim: seu bichinho pode virar uma fera. Campanha de vacinação contra a raiva. A resposta correta é: de acordo com esse texto, a pergunta, cães e gatos. Resposta: devem ser vacinados. Número 12, leia o texto abaixo e responda. Não sou eu, é a porta que está apertada. E tem uma mulher, né, de uma inclusão que quer entrar no banheiro com uma cadeira de rodas. A partir da leitura do texto, conclui-se que, letra B, existem locais que não são adaptados para cadeirantes. Então, pessoal, continuando na número 13, eu tenho Agar e Elga, né? Um HQ, onde Agar diz para Elga: não acontecem mais surpresas. A emoção se foi. Todos os dias parecem iguais. Aí Elga responde: estou grávida. E ele pega e pula e quebra o teto e ela coloca lá, olhando para o teto onde ele entrou. Estava brincando. Considerando a situação, a intenção de Elga no quarto quadrinho, ao dizer estou grávida para seu marido, Agar foi de, letra C, provocar emoção no marido e brincar com ele. 14, leia o texto abaixo. 6 dicas para ajudar na escolha da profissão. Então tem algumas dicas aí, da número 1 até a número 6. A resposta à pergunta: esse texto é direcionado principalmente aos, letra A, jovens indecisos na escolha da profissão a seguir. Eu tenho a próxima questão, que é ler o texto abaixo e respondam. Né? Olhe para essas pessoas, robôs sem vida, vindo para suas rotinas diárias, nunca parando para olhar em sua volta e raciocinar. Sou o único humano consciente em um mundo de ovelhas. Né? Umas pessoas sentadas supostamente num trem, um vagão de um trem. E a pergunta é: de acordo com esse texto, as pessoas estão, letra E, pensando. 16, leia o texto abaixo e responda. A resposta correta é letra B, preocupação com os gastos excessivos, onde tem um homem e uma mulher dialogando e ela pergunta ao homem, ao marido: por que assinamos tantos jornais? Não lemos a metade. Aí o marido responde: os outros pensam que lemos. Então ele estava mais preocupado com o que os outros pensassem do que realmente como estava ali dentro da própria casa. 17. Leia o texto abaixo. E eu tenho um homem falando para o outro, né? Quer um hambúrguer? Aí ele responde: quero, completo, mas suspenda o pimentão. E ele pega e diz no terceiro quadrinho, ele devia ter dito por quanto tempo. Então ele ficou com o pimentão suspenso. Nesse texto, sobre o diálogo entre os dois amigos, constata-se que, letra D, o pedido é mal interpretado. É onde, aqui também poderia falar do humor, onde houve a quebra de expectativa. Aquilo que a gente estava esperando aconteceu o contrário. 18, leia o texto abaixo, onde tem um homem carregando uma televisão e supostamente ele mora na rua. E ele colocou assim: comprei uma TV dessas novas, fininhas de pendurar na parede. E a mulher, a esposa, que estava fazendo comida no chão, agora só precisamos de parede, porque eles eram moradores de rua, então onde eles iriam colocar é uma crítica social. Esse texto critica, letra B, o consumismo. 19, leia o texto abaixo, onde eu tenho 2 peixinhos que estão parecendo uma poluição. Não vejo luz no fim do túnel. De acordo com esse texto, conclui-se que
Letra B, a poluição continuará prejudicando os peixes. Número 20, leia o texto abaixo e responda. Garfield, você nunca mentiria para mim. Mentiria? Ah, ha, 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 o gatinho ri. E no terceiro quadrinho, mas é claro que não, o Garfield pensa. Nesse texto, o gato mostra-se, letra B, cínico. Lembra que eu falei que é uma figura de linguagem que também está relacionada muito com a ironia? 21. Leia a charge para responder a questão. Exclusão social atinge 28 mil famílias. Ainda bem que temos a inclusão digital para nos esquentar. Eram duas pessoas, bem socialmente como se vivendo no lixão, e eles pegam computadores, tudo, e queimam para que naquele momento onde sai o fogo aqueçam eles. Considerando o contexto apresentado na charge, é correto afirmar que, letra C, se estabelece uma relação paradoxal entre os avanços obtidos na área tecnológica e as condições de vida a que está sujeita expressiva parcela da população. Leio o texto abaixo, onde eu tenho um texto escrito lixo, mas ele está personificado. E quando ele está escrito lixo, ele é formado pela palavra luxo. Esse texto é um poema concreto porque apresenta, letra A, construção visual unindo palavra e imagem. 23. Leia o texto a seguir e responda. Água. E eu tenho uma linguagem não verbal de um olho chorando. Está escrito: se a humanidade não proteger esse recurso, nós ainda vamos ter muitas razões para chorar. A pergunta: trata-se de texto publicitário da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente do Governo Federal. Com base na figura do olho com a lágrima e no texto escrito, assinale a opção incorreta, que é a letra C. A água é um recurso natural que só desaparecerá do globo se não for inventado algo para substituí-la. 24. Eu também tenho uma tirinha aí, onde apresenta a morte, e supostamente o Gasparzinho, né? E a morte, ela tá ao lado do fantasminha, é Dona Morte. O fantasminha diz para ela: parece que aquele machado ali é mais perigoso que a sua foice, onde tem um homem destruindo a natureza, né? Arrancando as árvores. Baseando-se nessa história, você conclui que, letra D, o homem é quem destrói o seu próprio ambiente. 25, onde eu tenho um diálogo entre a Mafalda, né, que a resposta é, sobre a amiga de Mafalda, Susanita, pode-se afirmar que, letra A, pretende ser igual à sua mãe. E a 26, leia o texto a seguir e responda, onde tem uma linguagem só não verbal, onde uma mulher oferece algo à outra e ela fica muito feliz. O comportamento da personagem Pina no terceiro quadrinho sugere, letra D, interesse. E a 27, última questão, leia o texto a seguir e responda, onde eu tenho um saco de açúcar, mas esse saco de açúcar ele é em formato de uma barriga, onde tem até um umbiguinho. E ao lado eu tenho um saquinho envelope aí de adoçante, onde está escrito: mude sua embalagem. Isso aqui já é uma atividade que nós trabalhamos já no livro Aprender Mais. E é uma propaganda. O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais, com vistas a, letra D, associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. Queridos alunos, essa foi a última questão. Andei um pouquinho depressa com algumas aí, porque o meu tempo está corrido.